Jujutsu Kaisen tá acabando e o Itadori derrotou o Sukuna, mas e aí? Então o Itadori é o personagem mais poderoso de Jujutsu Kaisen? Ele é o feiticeiro mais forte agora? Vou te falar uma coisa, não é tão simples assim. E o Itadori ainda precisaria melhorar muito para ser o mais forte de todos. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual a verdadeira força que o Itadori alcançou ao longo de toda a série e como ele fica no ranking dos personagens mais poderosos de Jujutsu Kaisen. O meu nome é Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd e bora bater um papo sobre isso. E obviamente pra gente poder falar sobre essa análise eu vou ter que primeiro te passar algumas condições. Em primeiro lugar, a gente vai dividir isso aqui em etapas. Primeiro, vamos falar da etapa atual, ou seja, do ponto que o mangá tá agora, na situação atual, de acordo com o último capítulo que lançou. Como fica a posição do Itadori entre os mais fortes. Mas aí, claro, depois disso, a gente vai falar sobre como fica na série inteira, contando todos os personagens vivos e mortos, como fica o Itadori nesse meio. E obviamente, para começar, a gente tem que entender as habilidades do Itadori. Que ele é poderoso, todo mundo sabe. Ele é um dos poucos feiticeiros que conseguiu ao menos aguentar um pouco contra o Sukuna, mesmo que estivesse enfraquecido lá naquela luta final. O Sukuna, mesmo enfraquecido, é um dos feiticeiros mais fortes que tem. Então, o Itadori conseguir ter aguentado contra ele é sim algo a ser reconhecido. E o fato é que o Itadori aprendeu várias coisas ao longo da série. No começo, ele nem sequer sabia controlar a energia amaldiçoada. Depois, ele não só aprendeu a fazer isso, mas também dominou a técnica do punho divergente, que envolve um golpe com dois impactos, onde primeiro vem um golpe físico, depois um impacto de energia amaldiçoada atrasada. Melhorando seu controle de energia amaldiçoada, ele também desenvolveu o Kokuzen. De forma bem resumida, um golpe que envolve uma distorção espacial que acontece quando o feiticeiro acerta um golpe e a energia amaldiçoada chega a 1/1000º de segundo após o golpe físico. E no decorrer da série, a gente também viu o Itadori desenvolvendo a técnica amaldiçoada reversa, que envolve usar a energia negativa da energia amaldiçoada para gerar uma energia positiva. Essa energia consegue curar o seu corpo, dessa forma o Itadori consegue se curar durante uma batalha. E aqui tem um detalhe, porque o Itadori tem uma vantagem nisso. Ao absorver alguns fetos amaldiçoados da Pintura da Morte, o Itadori desenvolveu manipulação de sangue, mas ele também desenvolveu uma biologia única, ou no caso uma biologia especial, semelhante à do Chozou, onde o Itadori consegue converter energia amaldiçoada em sangue. Dessa forma, para ele é muito mais fácil usar a técnica amaldiçoada reversa, e ele gasta menos energia do que outros personagens para isso. E claro, ele pode usar a manipulação de sangue. Porém, na série a gente não viu o Itadori dominando tão bem a manipulação de sangue. A gente viu ele usando ela para ajudar a se curar, a gente viu ele fazendo o sangue dele explodir, e a gente viu que ele sabe a teoria do sangue perfurante. Ele não consegue realizar a técnica sozinho, porque como o Chozou explicou, ele não consegue usar bem a convergência. Além disso, o Itadori teve o santuário do Sukuna gravado no seu corpo. Com isso, ele consegue usar técnicas semelhantes à do Sukuna, só que a gente só viu ele usando desmantelar. Por meio do treinamento de substituição, o Itadori também aprendeu a usar o domínio simples, que tem como função principal proteger ele de expansões de domínio, e claro, a técnica máxima que um feiticeiro pode aprender, a expansão de domínio. Juntando todas essas coisas, o Itadori é sim um feiticeiro bem completo. Ele é muito bom em combate corpo a corpo, ele tem técnicas para se proteger de uma expansão de domínio e ele consegue usar uma expansão de domínio além de poder se curar. Ele só não dá muito destaque mesmo para os ataques de longa distância, é o que a gente menos vê ele usando. Mas agora que a gente já falou sobre as habilidades do Itadori, que é quem a gente vai analisar, bora falar dos concorrentes dele para entender como ele fica entre os mais fortes do momento atual. E eu acho que não é necessário me prolongar na explicação de por que o Itadori é superior a personagens como o Inumaki, o Panda, o Todou, o Noritoshi Kamo, o Ino e etc. Tanto por capacidades físicas como um todo, quanto pela capacidade extraordinária do Itadori ao usar o Kokuzen, quanto pela técnica amaldiçoada reversa e principalmente pela expansão de domínio, é óbvio que o Itadori é superior a essa galera. E indo direto ao ponto, porque eu já sei que vocês estão querendo saber mesmo é dos personagens interessantes, o Itadori também é superior a personagens como Kusakabe, Mei Mei e o Miguel, ou outros personagens que estejam naquela faixa. Fisicamente, ele é perfeitamente capaz de lidar com eles, a técnica amaldiçoada reversa facilitada por conta da condição biológica dele permitiria que o Itadori durasse bastante numa luta contra essa galera, e mesmo que por si só ele não conseguisse finalizar, eles não conseguiriam vencer ele com uma expansão de domínio. Afinal, como a gente sabe, mesmo um domínio simples muito bem feito como o do Kusakabe, só consegue enrolar contra uma expansão de domínio. Combinando isso com as coisas que eu já citei, o poder bruto do Itadori, a expansão de domínio do Yuji e uma hora ou outra derrubar eles. Agora, finalmente chegando nessa galera interessante, que eu sei que é quem vocês queriam ouvir falar nesse vídeo, bora falar de personagens como Maki, Hakari e Yuta. E eu vou deixar o Yuta por último, porque o caso dele é um pouco especial. E para começar, bora falar sobre a Maki. O Itadori é mais poderoso que a Maki, mas não necessariamente ele ganha dela numa luta. Isso por conta da restrição celestial. Fisicamente falando, eles podem sim ser comparados. Considerando a percepção especial que a Maki tem, a capacidade de sentir o mundo, eu diria que ela até tem uma vantagem física. Por outro lado, o Itadori é bem mais versátil, ele tem a capacidade de se curar e
principalmente, ele tem uma expansão de domínio. Muitos de vocês devem estar pensando, mas a expansão de domínio não funcionaria na Maki. Eu sei, mas o ponto desse vídeo não é analisar se o Itadori venceria esses personagens necessariamente, mas sim quem é mais poderoso. No caso do Kusakabe, por exemplo, faz sentido analisar como as habilidades interagiriam, justamente para mostrar que uma expansão de domínio é sim superior a um domínio simples, e isso ganha um destaque ainda maior com o poder bruto e a cura do Itadori. Então ali fazia sentido analisar como seria uma luta. Só que no caso da Maki, com a restrição celestial é diferente, porque a restrição não necessariamente deixa ela mais poderosa que uma expansão de domínio ou algo assim. A expansão simplesmente não consegue perceber ela. Ela tem vantagens contra outros feiticeiros que o Itadori não tem. Porém, ao meu ver, ao menos na maior parte dos cenários, não tem nada que a Maki possa fazer que seja considerado superior ao Itadori usando uma expansão de domínio. Sendo assim, ele fica na frente dela em questão de quem é mais poderoso. E agora a gente passa pro Hakari, que eu acredito que indiscutivelmente o Hakari sem o Jackpot não tá no mesmo nível do Itadori. Com o Jackpot, no entanto, o Hakari supera o Itadori em combate físico, por uma combinação do fluxo infinito de energia amaldiçoada que corre pelo corpo dele, que vai defender ele quase completamente dos ataques, e a cura absurda dele, que chega a ser superior à do Sukuna e à do Gojo, e a sua energia amaldiçoada com propriedades especiais. Num combate corpo a corpo, o Hakari superaria o Itadori. Mas como já foi mostrado no mangá, quando a gente fala desse feiticeiro de alto nível, algo que muitas vezes pode acabar definindo uma batalha por si só é o confronto de expansões de domínio. O Itadori só usou sua expansão uma vez, e o próprio Sukuna falou que ela era improvisada, o Itadori não dominava muito bem. Então convenhamos, é justo imaginar que o Hakari domina melhor sua expansão que o Itadori e tem ela mais refinada. Sendo assim, o Itadori não conseguiria impedir a expansão do Hakari usando a dele, o que dá a vantagem pro Hakari, que juntando com o estado Jackpot faz com que de forma geral ele seja mais poderoso que o Itadori. Só tem um detalhe, o poder do Hakari depende muito da sorte. Conseguindo um Jackpot, a vantagem é dele. Não conseguindo, não seria. O Itadori tem mais meios de combate que o Hakari, digamos que ele não é tão limitado, mas no combate direto, o Hakari tendo sorte, a vantagem é dele. Só que justamente por essa questão da sorte, eu diria que fica um pouco em aberto. Depende do Jackpot. Agora bora falar do caso do Yuta, que como eu falei, é um pouco especial, porque basicamente a gente ainda não sabe como tá o Yuta atualmente, mas bora partir de duas ideias. Primeira, considerando que o Yuta volte pro corpo dele e volte a ter as capacidades que ele tinha antes. Segunda, considerando que o Yuta vai continuar no corpo do Gojo e continue tendo as capacidades que ele estava demonstrando. E nas duas, o Yuta é mais poderoso que o Itadori. Se a gente fala do Yuta no próprio corpo em questão de um combate físico, dá até pra comparar os dois, mas se a gente considerar a Arika completamente manifestada, junto do Yuta, ele sai na vantagem. Eu diria que nem precisaria estar completamente manifestada para o Yuta sair na vantagem com a ajuda da Arika. E se a gente considerar o Yuta no corpo do Gojo, ele também sai na vantagem, mesmo que não controle completamente o corpo. Isso por conta dos 6 olhos, por conta do Mugen, mesmo que ele não tenha um controle tão bom pelo que a gente viu, e as outras habilidades do corpo do Gojo. Mas de novo, falando de feiticeiros que possuem expansão de domínio, feiticeiros de alto nível, uma forma simples de analisar quem seria o superior é por meio de um combate de domínios, e de forma nenhuma o Itadori venceria o Yuta num confronto de domínios. O Yuta já era um feiticeiro que possuía uma expansão há mais tempo. De novo, o Itadori acabou de aprender a dele e foi meio improvisada. O Yuta fez o treino de substituição com o Gojo para melhorar o seu uso de técnicas de barreira. O próprio Sukuna chegou a elogiar a capacidade do Yuta com barreiras, e no corpo do Gojo isso fica melhor ainda. De forma nenhuma o Itadori conseguiria empatar um domínio com o Sukuna, mesmo que enfraquecido da forma como o Yuta fez. Então em qualquer um dos dois cenários, o Yuta no corpo do Gojo ou o Yuta no próprio corpo, o Yuta ganharia o confronto de domínios com o Itadori, e daí em diante o Yuji não ia durar muito tempo. Ou no caso, não iria durar praticamente nada, principalmente se a gente estiver falando do Yuta com vazio imensurável. Beleza, então antes de falar aqui, qual exatamente eu considero que seja a posição do Itadori entre os feiticeiros mais fortes do momento atual, se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal, e se você quiser receber mais análises como essa no futuro, já se inscreve aqui para não perder os próximos vídeos. Agora, indo para um ranking dos feiticeiros que a gente sabe que estão vivos, eu colocaria o Itadori em terceiro lugar. O primeiro ficando com o Yuta, independentemente se ele tá no corpo dele ou no corpo do Gojo, só partindo do pressuposto que ele ainda consiga lutar que nem antes. O segundo com o Hakari, por conta da imortalidade e dos domínios que ele pode fazer de forma repetida por conta do Jackpot. Um fator que poderia ser uma variável é a questão da sorte, mas como é perfeitamente compreensível que o Hakari tem um domínio mais refinado que o do Itadori, ele é mais confiável de uma forma geral, ao menos no combate direto. E o
Itadori em terceiro. Respondendo algumas possíveis dúvidas que vocês devem ter em mente, de novo, o Itadori tá acima da Maki porque a Maki não necessariamente é tão poderosa, ela é muito perigosa em combate, talvez até vencesse o Yuji, mas isso não significa que ela é mais poderosa que ele. A restrição celestial apenas dá algumas vantagens específicas contra feiticeiros. Anjo é muito poderosa, mas de acordo com o próprio Sukuna, ela não tem capacidade física e não estava conseguindo usar muita liberação de energia amaldiçoada. O próprio Itadori conseguiu aguentar a escada de Jacó. Megumi, mesmo que ainda esteja com todas as sombras e tenha ficado aquele tempo todo no corpo do Sukuna, não ficou automaticamente mais forte. Assim como o Itadori, só significa que aquelas coisas estão gravadas no corpo do Megumi. Ele não vai instantaneamente ficar extremamente mais poderoso. Mesmo que seja o caso, a gente não viu nada. Então, teoricamente, pelo que a gente sabe, o Megumi tá no mesmo nível que ele tava no jogo do abate. Só conseguiria vencer o Itadori se ele usasse uma Horaga, só que ele também ia morrer fazendo isso. Nobara, Kusakabe, Todou, Mei e essa galera não conseguiriam vencer do Yuji. Então, mesmo entre os feiticeiros atuais, o Itadori fica no máximo no top 3. Agora, se a gente for falar de todos os personagens, aí o Itadori desce bastante. Não existe possibilidade de, por exemplo, o Sukuna ou o Gojo perderem um confronto de domínios pro Itadori. E se eles vencessem, que eles iriam vencer, o Itadori iria automaticamente ser derrotado. Sendo bem honesto, isso daqui nem tem muito o que explicar. Eles simplesmente estão em outro nível. O mesmo vale para personagens como Kenjaku, Yuki e Orozu. Sem sombra de dúvidas, ganhariam do Itadori no confronto de domínios e, de forma geral, são superiores a ele. E até mesmo personagens que não têm, até onde a gente sabe, uma expansão de domínio, poderiam vencer do Itadori. Por exemplo, o Hajime Kashimo. O Kashimo, pelo que a gente sabe, não tem uma expansão de domínio, mas ele consegue se defender de um domínio com a sexta Oka de Vime. Como o Itadori não é muito experiente com expansão de domínio, o Kashimo conseguiria se defender ao menos por um tempo e com o seu acerto garantido por meio da sua energia amaldiçoada com propriedades especiais, ele ia rasgar o corpo do Itadori, que nem fez com o Hakari. Só que o Hakari era imortal, o Itadori não. Então não, o Itadori não é o mais forte da obra. Se a gente considerar todos os personagens, ele nem entra no top 5 e eu diria que precisa forçar um pouco para entrar sequer no top 10 e considerando o cenário atual, na melhor das situações, o top 3. E isso considerando capacidades totais, questão de poder bruto e não simplesmente quem venceria em um combate, e desconsiderando personagens que não conseguem usar na totalidade a extensão da sua técnica. Por exemplo, o Takaba, que não consegue controlar de fato a técnica dele, ela varia de acordo com o humor dele, ou por exemplo o Megumi, que não tem controle do Mahoraga. O Itadori tem sim potencial para se tornar o feiticeiro mais forte no futuro, mas como eu falei, atualmente ele não é. Quem sabe esses últimos capítulos confirmem pra gente que no futuro ele vai se tornar. Mas me diz aí, o que você acha? Você concorda? Você discorda? Em que posição você colocaria o Itadori? Você acha que tem algum ponto que faltou eu comentar aqui ou algo do gênero? Pode deixar aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Não precisa briga por conta disso, a gente pode conversar de boa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.